Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Igor Ferreira aqui falando. Hoje nós vamos para um vídeo importante no canal, pessoal. Tá aqui, né? Tem que fazer assim, né? Beleza? É ao contrário a câmera. Então, prova de física da EFON. E aí, como você foi nesse concurso? O gabarito já saiu, a prova também saiu. Eu quero saber de você. Coloque aqui nos comentários qual foi o resultado, o que você achou dessa prova, tá bom? Então, vou deixar aqui você ficar à vontade para comentar, falar o que aconteceu na prova. Se você fez esse concurso ou não, tá? Eu falo e repito isso aqui no canal algumas vezes. Se você não fez o concurso, não tem o que você ficar falando. Ah, a prova foi fácil, a prova foi muito difícil. Galera, uma coisa é você fazer a prova fora de uma posição de pressão e outra coisa é você fazer a prova sem pressão alguma, tá bom? Então, quando você vai para o concurso, teve o primeiro dia que eu acho que foi mais tranquilo devido ao comentário dos alunos, tá? Mas o segundo dia, devido ao comentário de muitas pessoas, foi uma prova bem mais puxada, tá bom? Principalmente o conteúdo de física, que eu acredito realmente que vai cair essa média do conteúdo de física, tá bom? Não sei das demais matérias, tá? Mas de física, sim, tá? O pessoal comentou que a parte de português e inglês estava tranquila ali, a matemática também, mas a física aumentou o nível e sim, galera, a prova de física da EFON aumentou muito o nível, tá bom? Mas tiveram questões tranquilas também, beleza? Então vamos lá, já vamos falar dessa prova, mas antes de começar aqui, pessoal, a falar sobre a prova em específico, nós vamos aqui primeiramente colocar algo importante, pessoal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você tem que se inscrever, deixa o like nesse vídeo aí para fortalecer o nosso trabalho, para levar esse conteúdo para mais pessoas. E para você que ainda não é meu aluno, seja meu aluno, se inscrever no canal e ativando o sininho das notificações. Dessa forma, todos os conteúdos que estarão disponíveis aqui, você terá acesso, beleza? Vamos lá então, galera. Pontos importantes que nós vamos falar aqui sobre o nosso assunto. Ah, e outro ponto interessante, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, porque lá eu sempre respondo caixinha de perguntas, troco ideia com os alunos, enfim, é importante que você esteja lá no Instagram também, então me siga aí, @IgorFerreiraProf, e para as pessoas que querem saber mais sobre os eventos, tudo que eu produzo, aulas gratuitas ao vivo que eu forneço aqui no canal, resolução de simulados, você vai acessar o nosso grupo no Telegram que está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Então, se você quer também estudar comigo com um aparato com mais atenção, link dos meus cursos está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Tranquilo? E o cachorro do vizinho não para de latir. Meu Deus do céu. Mas vamos continuar o vídeo, né, galera? Fazer o quê? Eu não vou parar por conta disso. Pessoal, é o seguinte, então vamos falar aqui em específico da nossa prova de física da EFON. Tô com a tela aqui do lado. Eu vou começar a ver algumas questões, beleza? Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente comentar sobre essa prova. Galera, tá aí. A primeira questão dessa prova, eu fiz algumas anotações rápidas aqui para não ficar um vídeo muito longo e extenso, tá? Já é uma questão que, para falar a verdade, ela não é assim Garrei aqui, gente, eu tô desconcentrando de tanto que esse cachorro tá latindo. Eu não sei se vocês estão escutando, meu Deus. Mas vamos lá. Questão 21, a primeira questão da prova, ela está falando sobre o quê? Mais cálculo, ao meu ponto de vista, do que está dentro dos conteúdos de matemática do que de física. Então, se a pessoa tem um bom domínio de cálculo, sabe ali aplicar, né, o cálculo da forma correta, com as derivações, enfim, ia conseguir fazer essa questão com mais tranquilidade, tá? Mas quem não tem essa praticidade nas questões de cálculo, ia ser uma questão mais dificultosa. Então, vou colocar essa questão aqui no nível mediano para difícil, tá? Mas é um nível mediano essa questão, tá? Para quem sabe cálculo nessa parte de matemática, beleza? Então, aí tá aí a questão de número 22. Agora, né, que nós vamos comentar. A questão de número 22, pessoal, é uma questão tranquila envolvendo o conceito de campo magnético resultante, tá bom? Então, meu ponto de vista, é uma questão fácil, tá? Uma questão que daria para fazer tranquila, tudo bem? Não tem dificuldade aqui em relação à questão 22, beleza? Vamos aqui para a questão 23. Gente, essa questão 23, sim, é o terror aí de muitas pessoas, tá? E, gente, foi uma questão muito difícil mesmo. Não foi uma questão fácil, tá? Nível ITM tranquilamente, tá bom? Tranquilamente essa questão. Só que uma questão que se você tá fazendo um concurso, você não vai parar para fazer uma questão como essa, gente. Isso que vocês têm que ter a ciência. Poxa, será que vale a pena eu pegar uma questão como essa aqui para resolver na hora da prova? Mesmo que eu seja um expert na mecânica, não vale a pena. Eu, Igor, não pegaria uma questão como essa para já fazer de cara na prova, tá? Eu pularia essa questão e somente no final, se eu tivesse algum tempo para resolver essa questão, que eu iria resolver, beleza? Então, a questão 23, pessoal, falando dos conteúdos que ela envolve, né? E olha as alternativas, galera, você tinha que ter um trabalho muito grande aqui, algébrico, para chegar nessas
alternativas, tá? Ao meu ponto de vista, não vale a pena mexer numa questão dessa assim que você pega a prova, tá bom? Então a questão 23, ela vai envolver quantidade de movimento, vai envolver centro de massa, vai envolver decomposição vetorial e muitas decomposições vetoriais aqui, tá? Então assim, trabalhosa essa questão, bem trabalhosa mesmo, tá bom? É a questão assim, ao meu nível assim para falar, muito difícil essa questão, beleza? Uma questão que eu posso enunciar como uma questão muito, muito difícil, tá? Então eu não farei essa questão aqui de prima, eu deixaria pro final e se conseguisse resolver na hora da prova, né? Porque tem todo o desgaste também de um concurso, beleza? Então, questão 23, muito difícil, tá, galera? Vamos aqui para a nossa próxima questão da prova, questão 24, galera. Outra questão extremamente difícil, tá? É uma questão, pelas minhas anotações aqui, ó, ela tá envolvendo a parte de dinâmica, tá? Mas envolve sistema de forças ali, e esse sistema de forças, pelo que eu vi ali rápido a questão, vai dar um bom trabalho, tá? Você vai ter que fazer decomposição ali das forças, vai chegar num sistema e outra questão com alternativas bem complexas e muito trabalhosas, tá? Então, outra questão aqui, fácil, nível IT e IME, tá? E das questões difíceis do IT e do IME, não são questões fáceis, tá bom? Então, uma questão muito trabalhosa também, uma questão difícil, a questão 24. Então, já tivemos aqui duas questões de extrema dificuldade, que foi a questão 23 dessa prova que eu estou analisando com vocês, que seria a prova branca, tá? Então, olha só, questão 23, extrema dificuldade nós temos aqui, tá bom? E a nossa questão 24 também é uma questão muito pesada, tá? Muito pesada mesmo. Tá certo? Vamos lá, próxima questão, pessoal, questão de número 25. E como vocês estão vendo aí, galera, a dinâmica esse ano da EFON, na moral, veio pancada, galera, veio muito forte. E assim, outra questão que eu não gastaria tempo, galera. Essas três questões em sequência, você ia gastar um tempo absurdo tentando resolvê-las e às vezes vocês nem conseguiriam resolver essa questão de primeira, tá? Então hoje é tudo, é cachorro latino, é a Siri tentando falar aqui também, tá uma loucura esse negócio aqui. Mas vamos continuar o nosso vídeo, beleza? Então aqui a gente faz tudo ao vivo e a cores. Então vamos lá. Galera, então questão 25, como eu estava falando com vocês, que está aqui, né, eu tenho que fazer assim, né, é uma questão também bem puxada. Gente, uma questão de estática envolvendo equilíbrio de forças, né, que eu estou vendo aqui na tela do computador, mas uma questão muito complexa, tem muita decomposição vetorial aqui, uma questão assim, fora da curva, galera, fora da curva mesmo essa questão. Olha as alternativas, gente. Então, são três questões aqui em sequência que eu já não faria, tá? Eu esperaria o final da prova para resolver essas questões, se caso tivesse tempo e também, ó, cabeça, né, tutano para fazer isso ao final da prova, porque foi puxado mesmo, tá? Aqui na questão 26, nós podemos perceber que é uma questão envolvendo a parte de gravitação universal, tá bom? Já tivemos questões de gravitação mais difícil nessa prova da EFON, essa não foi a mais complexa das questões de gravitação, então, ao meu ponto de vista, foi uma questão aí tranquila, tá? Foi uma questão tranquila, tá bom? Então, tinha algumas contas sim a serem feitas, mas uma questão que, ao meu ponto de vista, daria para resolver sem muita dificuldade para você que já está no nível AFEFON Escola Naval, né? Você tem que pensar que esse é o seu nível. Então, para a galera que estuda a esse nível de concurso, essa aqui podemos enunciar como uma questão fácil para mediana, tá bom? Beleza? Vamos lá. Questão de número 27. Galera, essa questão 27 aqui, rapaz, eu dei uma olhada nela, o pessoal me perguntou dessa questão, uma questão bem puxada, galera, muito difícil, tá? Muito difícil essa questão 27 também. Por quê? Você tinha que ser muito bom na interpretação gráfica que está sendo dada aqui nessa questão, tá bom? E você tinha que fazer todo um processo ali de resultantes, né? Trabalho, né? Melhor enunciando aqui, nós temos que entender o trabalho da força-peso, o trabalho do empuxo, montar um gráfico para entender o que realmente essa questão está dizendo para nós aqui. Então, não foi uma questão fácil não, tá, galera? Quem conseguiu resolver essa questão no momento da prova foi assim, ó, padrão, tá? Tá de parabéns, porque não foi uma questão fácil, tá? Então, parabéns aí para quem fez essa questão na hora da prova, tá? Bem trabalhosa mesmo. Gente, as questões de mecânica desse concurso foram pesadas, Ó, tirei o chapéu para EFON agora, viu? Nessas questões de mecânica aqui, tá, galera? Questões difíceis, tá bom? A questão número 28, galera, como vocês estão vendo aí no compartilhamento, o que acontece? Inicialmente, vocês estão vendo aí, ó, eu já poderia até dizer dessa primeira alternativa, que já ficou assim, meio lá, meio cá, né? Na primeira, ó, pode ser sempre perpendicular à trajetória, a força magnética nunca realiza trabalho. Tá falando do quê? Né? Então, em relação a quê? Então, nós temos que entender ali
que ela poderia caber um recurso à questão. Ficou meio esquisito esse tema, tá? Algumas pessoas até me mandaram ela falando sobre alguns pontos teóricos ali, eu realmente concordei com o pessoal. Então, assim, nós temos que entrar dentro da definição de força magnética, tá bom? Então, lembrando, sempre ali para ter uma força magnética, campo tem que estar perpendicular ali à força magnética, né? Tem que estar perpendicular à velocidade, ao campo, enfim. E isso para cargas pontiformes, tá? Serem analisadas. Então, assim, vamos lá, vê lá, né? Dá pra fazer a questão. Mas se for muito no conceito ainda aprofundar, eu acredito que possa caber algum recurso à questão. Analisando a questão ao todo, né, foram várias alternativas de assuntos diferentes, né, e você tinha que marcar verdadeiro ou falso. Ao meu ponto de vista, foi uma questão mediana e fácil, tá? Não foi uma questão difícil, tá bom? Beleza, vamos descer aqui mais um pouquinho. Questão de número 29. Aqui nós temos uma questão envolvendo ondas estacionárias e equação de Taylor, tá bom? Então sempre cai esse conteúdo na prova DEFON. E eu falei com os alunos há pouco tempo atrás, galera, sempre na prova DEFON tem esse tipo de conteúdo. Eu até brinquei ainda que, olha lá se a SpaceX não pega algum ponto, né, para colocar na prova esse ano, tá bom? Eu tô falando isso aqui porque eu comentei ontem numa aula ao vivo com meus alunos, tá bom? Que eles fazem um meio intensivão de física. Tá bom? Voltado para a SpaceX. E eu comentei com ele sobre que a prova da SpaceX já tem pegado ondas estacionárias e quem sabe lá comece a pegar também algumas coisas de equação de Taylor para colocar na prova. Então fiquem ligados aí, tá bom? Mas, ao meu ponto de vista, essa questão 29 foi uma questão aí tranquila, tá? Não foi uma questão difícil. Você analisaria ali os nós e tudo mais e faria a questão sem dificuldade, analisando o comprimento de onda ali da onda estacionária com a parte da equação de Taylor, né? Velocidade raiz da tração dividido pela densidade linear. Então, assim, tem que entender a proporcionalidade que existe aí, tá? Entre esses fatores. Beleza? Então, é o meu ponto de vista, questão 29, tranquilo. Vamos lá. Questão de número 30. Uma questão aqui de um período, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, essa questão, ela vai envolver... Deixa eu até descer mais um pouquinho, que agora eu não tô lembrando tudo. Eu até fiz algumas anotações. Isso, galera, é isso mesmo. A questão número 30, ela tá falando sobre o período do sistema massa-mola. E ali você tem que fazer análises gráficas nessa questão. Fazendo ali uma certa análise gráfica, que eu tô vendo aqui na tela do computador, você conseguiria... Aí, ó, realmente MHS, você conseguiria chegar em algum ponto aí para ter... uma plausível resposta, certo? Então, ao meu ponto de vista, essa questão aqui também de MHS é uma questão tranquila, tá bom? Então, não foi uma questão difícil, tá? Lembrando, estamos falando aqui para pessoas que estudam a nível AFEFON Escola Naval, tá? Beleza? Esse é o nível aí que nós estamos falando. Não é a galera que está estudando para área SpaceX, tá? Realmente, se for falar de área SpaceX, que a prova é muito difícil. Tá, mas nós estamos falando da galera mais selecionada no quesito nível do concurso, tá? Então, tenham atenção a isso que nós estamos falando. Beleza? Na questão 31 que vocês estão vendo aí, pessoal, nós temos uma questão de efeito Doppler. Galera, sempre a prova DEFON também cobra questões de efeito Doppler. Então, é alguma novidade para vocês esse modelo de questão de efeito Doppler? Não é. Não é novidade alguma, tá bom? Foi uma questão chatinha de fazer? Sempre é. As questões de efeito Doppler sempre são questões mais chatas, enjoadas de fazer. Então, eu poderia considerar aqui, pelo que o concurso sempre cobra, tá, de questões de efeito Doppler, uma questão mediana. Tá? Não foi uma questão difícil, uma questão mediana, porque sempre cobra questões de efeito Doppler, tá? Então, você já teria que saber que isso poderia cair no seu concurso. Beleza? Vamos lá? Questão de número 32, pessoal. Uma questão que já tem um tempo que não é cobrado esses conteúdos nas provas, tá? Eu vejo assim como provas do ITA, do IME, colocam, né, lei de Stefan Boltzmann, tá? É o que envolve essa questão, tá bom? E tá gravado no meu curso de Física. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu curso de Física, o link tá na descrição desse vídeo, você pode adquirir e tá estudando comigo, tá bom? Então, tá lá no meu curso, falei sobre lei de Stefan Boltzmann, então... Pelos meus alunos que estudaram esse conteúdo, não pularam matéria, porque eu sempre falo pro pessoal, galera, não pulem pontos cruciais, tá? Estudem todo o conteúdo, principalmente essa galera que faz esses concursos mais pesados. Tem que estudar tudo, gente, não é estudar só o que mais cai, tá? E você não vai ficar impressionado nos momentos de prova, né? É isso que vocês têm que ter como ciência. Então, questão 32, lei de Stefan Boltzmann, poderia colocar aqui como uma questão mediana, tá? Não foi uma questão difícil também, não. Beleza? Vamos lá, questão número 33, galera. Essa questão 33 é uma questão que envolve calorimetria, calor sensível, calor latente, tá bom? É você fazer uma análise gráfica, entender aqui, o ponto eu acho que foi crucial dessa questão, é entender aquela variação de temperatura ali, tá? Porque nesse ponto aqui, falando daquela temperatura ali, graus, como é que eu poderia dizer? Ah, bolinha cortada ali, agora eu esqueci o nome, tá, da letra.
tá bom? É expressa em função de graus, não sei o que lá, beleza? Vamos deixar dessa forma. Então, você tem que entender que aquela variação, aqui você tem um estado de fusão e aqui é ebulição, tá? Então, aqui é um aquecimento e aqui é um estado de fusão. Então, é a 0 graus Celsius e ebulição 100 graus Celsius. Então, isso que você tinha que entender aqui na variação de temperatura. Isso que poderia bugar um pouco aí a sua cabeça, tá bom? Mas, bem tranquilo esse ponto aí, tá? Então, assim, analisando a questão de calorimetria, você tem calor sensível, calor latente, a questão te deu todos os dados, né? Um processo ali de derretimento total ali do gelo, se eu não me engano, que estava falando nessa questão. Tá? Então, assim, tranquila. Questão fácil ao meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo que não dá trabalho, tá? Mas é questão fácil, porque já é uma questão que sempre cai, tá bom? Questão de número 34. Galera, uma questão fácil também envolvendo ponto triplo ou também, se você que gosta de chamar de ponto crítico, a mesma coisa, tá bom? Então, a análise gráfica, essa questão aqui, 34, então não vou perder muito tempo comentando sobre ela. Também acredito que seja uma questão fácil que dá para resolver, beleza? Vamos lá, questão de número 35, galera. A questão de número 35, ó, na moral, é uma questão que, se você fosse testar ali o coeficiente de desempenho no refrigerador, assim como eu tô falando na letra 4, na alternativa 4, né, perdão, não letra, vocês teriam assim um trabalho algébrico bem grande para resolver, tá bom? Então, o que eu indico nessas questões? Falou de termodinâmica, ciclos, né? Você começa a analisar as alternativas. Você está fazendo um concurso, você não quer resolver a prova toda, você quer acertar a questão. Então, você tem que começar a analisar as questões. Analisar, por exemplo, as alternativas, tá? A, B, C e V também, as alternativas a serem marcadas. O que é a é a verdadeira, ou a 2, a 3, entendeu? Então, você tem que ir analisando para você ir cortando algumas coisas ali das alternativas a serem marcadas ali como A, B, C, D e E, para que você, assim, possa ficar entre duas questões e possivelmente tentar o chute numa questão, ou até mesmo marcar a opção que é mais viável, tá bom? Então tem que ficar atento a isso aí, beleza? Tem que ficar atento no mesmo, tá bom? Então, assim, eu colocarei essa questão como uma questão mediana, tá? Questão de número 36, galera, é uma questão que o pessoal já comentou comigo, tá? Essa questão aqui, eu tentei fazer ela aqui na parte da manhã, eu não fiz essa questão, não consegui chegar em nenhum resultado ali, só resultados próximos. Assim, dessa questão que eu já vi a galera falando, e já vamos colocar passível de anulação, tá bom? Então, para mim, a questão 36 não tem nenhum tipo de resultado, tá? Para você trabalhar ali com as potências, né, que nós vamos ter que trabalhar nessa questão aqui de calorimetria. Então, assim, juntamente com a parte de física 3, né? Tá bom? Então, assim, de verdade, galera, não cheguei em nenhum resultado, né? Tô até vendo aqui as minhas anotações, não cheguei em nenhum resultado para essa questão. Então, assim, foi uma questão que o pessoal me perguntou se ela caberia anulação e eu digo que sim, tá? Uma questão que vai caber anulação, tá bom? Montando um bom recurso aí, eu acho que eles vão anular essa questão sim, tá bom? Questão de número 37, nós estamos vendo aqui na tela, tá, pessoal? Tô olhando aqui a tela do meu computador, que é o meu segundo monitor, por isso que eu fico olhando aí pro lado às vezes para conferir se tá certinho a nossa gravação também, beleza? Então, questão 37, eu vejo como uma questão tranquila, porque é uma parte de indução eletromagnética e também você vai fazer algumas substituições ali da velocidade linear, sendo angular vezes o raio, tá? Ajuda bastante nesse ponto aí dessa questão, tá bom? Então, veja aqui como questão 37 uma questão fácil, não foi uma questão difícil. Para quem já está acostumado com esse nível de questão, questão foi suave, tá bom? Questão fácil aqui. Questão 38, eu também consideraria a questão 38 como uma questão fácil, porque é uma questão que vai envolver potencial elétrico resultante, tá bom? Então é só analisar ali as camadas, né, que foram dadas ali, as distâncias, e assim você vai calcular o seu potencial elétrico resultante e mandar bala nessa questão. Questão 38, meu ponto de vista, também é uma questão fácil, tá bom? Vamos aqui para outra questão, a questão de número 39. Galera, essa questão de número 39, às vezes o pessoal achou que era muito difícil e tudo mais. Gente, tem essas questões nos livros didáticos, tá? Tem essa questão resolvida aqui no canal. Eu fiz todo o passo a passo da estruturação dessa questão, que é o movimento de cargas num campo elétrico uniforme. É isso, tá? Só que aí você tem um movimento em X e um movimento em Y, tá? Você tem que lembrar que em X sempre você vai ter um movimento uniforme, em Y você sempre vai ter um movimento variado. Pronto. Aí você tem que saber estruturar bem ali a parte de forças, né, elétrica e por aí vai, tá bom? Então ali nessa questão, pelo que eu tô vendo, nem pediu para considerar ações gravitacionais. Então você só tem a ação elétrica. Analise a questão aí com calma, tá bom? Então, como eu disse, é um movimento de uma carga num campo elétrico, tá? Um uniforme, beleza? Então,
bem tranquilo. Essa questão já caiu uma parecida na prova da Escola Naval, só que foi uma pedrada na Escola Naval, sim. Foi uma pedrada, uma questão como essa, ela tá resolvida aqui no canal também, tá? Em algumas lives aí que eu fiz resolvendo provas de concurso, tá bom? Eu não sei se está disponível ainda, por isso eu digo para você, se você não tá aqui no canal, gente, não perde a oportunidade, tá? Então lembre-se, tá, pessoal, de verdade. Quer estar aqui no canal? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva e ative as notificações. Muitos conteúdos que eu estou colocando aqui, resolução de questões, são questões que estão caindo nos concursos, então você não pode perder essa oportunidade de estar estudando a física, entendendo a física de uma forma clara, rápida e objetiva, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a questão agora de número 40, tá? Então essa 39, como eu disse para vocês, é uma questão mediana, tá? O meu ponto de vista. E a questão de número 40, eu também coloco como uma questão fácil para mediana, que é uma questão que está envolvendo a parte de capacitores e rigidez de elétrica. Um conteúdo também que a prova da EFON aborda capacitores de forma pesada, né? E essa questão que não foi tão pesada quanto outras que já caíram. Então, o meu ponto de vista, uma questão aqui de nível fácil para mediano. Tá bom? Então, de acordo com isso, galera, eu comentei aqui sobre toda a prova, tá? Toda a prova mesmo. Não deixei nada aqui, nenhum comentário rápido aqui sobre essa prova. Falei de todas as questões. E é o que eu falei, aquelas questões, pessoal, lá em cima, galera, isso é para final de prova, tá? Que seria aquela questão em sequência. Vamos voltar aqui um pouco mais rápido. Que seria a questão... Aí, ó, cheguei, ó, 23, tá? Deixarei isso aqui para um final de prova, tá, galera? Não tem condição o cara fazer isso durante a prova, tá? Deixando outras questões fáceis de lado. Gente, tenham ciência de uma coisa. Se você vai fazer uma prova de concurso, pega as questões mais fáceis primeiro. Não vai pegar questão difícil. Você quer acertar o número máximo de questões. E você quer com que seu cérebro também ele fique em paz. Poxa, eu tô indo bem na prova, eu tô elevando o meu nível. Então, por que você vai começar nas questões mais pesadas? Por mais que você seja um expert na mecânica. Eu, professor Igor, até na minha época de concurso, quando eu fazia as provas do ITA e do IME, eu não pegava uma questão dessa de cara, eu deixava pro final. Eu sempre analisava a prova primeiro e pegava as questões que eu tinha total clareza e certeza que eu ia resolver e que eram questões fáceis. Até mesmo se eu fizesse uma questão dessa na hora da prova, sabendo que eu tinha potencial para resolver uma questão como essa, eu não pegava ela de primeiro, eu deixava para depois. Tá? Porque eu sei que é uma questão que ia minar o meu tempo e eu ia demandar uma energia para fazer aquela questão. Tá bom? E se chegasse no momento da prova que eu desse uma travada, eu desconcentrasse, e aí? Como que ia ficar minha moral? Então, dica que eu dou para vocês. Vai fazer concursos pesados, até mesmo os mais fáceis. Pegue as questões mais tranquilas primeiro, eleve o seu nível durante a prova e depois você vai querer trabalhar com as questões mais difíceis, tá bom? Então sempre essa é a minha indicação pra galera, beleza? Então, pessoal, tá aí, esse é o vídeo que eu tenho trazendo pra vocês hoje aqui no canal, falando da prova de física da EFON. Não faria nem a questão 23, nem a 24 e nem a questão 25 de cara nessa questão, que for nessa prova, porque foram as questões mais puxadas, tá? E essa tinha uma questão passada aqui também que eu falei que ela foi bem difícil, foi essa questão que ela foi complicada também. Tá bom? Então tivemos aí uma média de praticamente extremamente difíceis, 4, 5 questões, tá bom? Então assim, se você fosse muito bem preparado para esse concurso, galera, dava para tirar ali umas 14 questões, tá? É o meu ponto de vista, beleza? Dava para fazer umas 14 questões se você fosse preparado para o concurso da prova da EFON, tá bom? Então dava para fazer isso. Ah, eu não consegui, beleza? Vamos colocar aí entre 12 questões, dá para fazer nessa prova? Daria para fazer 12 questões nessa prova, pegar a média e você já iria muito bem nos outros conteúdos, que pelo que eu vi já foram mais tranquilos. Pegou a média, você passaria nesse concurso, beleza? Então, esse é o meu ponderamento falando dessa prova. Então, galera, é isso, tá? Se você ainda não deixou o like, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. E outro detalhe, para você que gostaria de sempre estar aí participando dos meus conteúdos, não se esqueça de me seguir no Instagram, tá aí o meu perfil, @IgorFerreiraProf. Siga-me lá no Instagram para você sempre estar aí me acompanhando. E para você também que quer materiais gratuitos, quer saber de todas as aulas gratuitas e eventos que eu faço aqui no canal, acesse o nosso grupo do Telegram, link tá na descrição. Quer estudar física em um alto nível e indo do básico ao avançado, TM de Physics Edition, link está na descrição, clica, adquira o meu curso e venha ser o meu aluno, beleza? Um forte abraço, tamo junto e até mais, galera. Até o nosso próximo vídeo aí no canal. Valeu!